Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa. Este é o canal Formação de Escritores. Hoje estou aqui com a Catherine Machado, que trabalha conosco aqui na Metamorfose, produzindo conteúdos, monitorando aulas, e ela produziu um texto bem bacana para o nosso site Escrita Criativa sobre o passo a passo na edição de um livro. Depois da vinheta, a gente vai trazer o conteúdo desse texto aqui para o nosso vídeo e, claro, tecer comentários sobre cada um desses passos, até para ajudar vocês que estão começando, querem publicar um livro impresso, a saber o que esperar de uma editora, o que fazer quando for independente e até também cuidar quando uma editora não oferece algum desses passos. Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, colocar nos comentários aí se tiver uma boa experiência, uma má experiência com editoras e também deixar perguntas que a gente responde pessoalmente para vocês. Depois da vinheta a gente começa. Kathleen, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente nunca sabe que hora a pessoa está nos vendo. Então, para quem Olá, não te conhece, acho que vale a pena se apresentar, contar tua formação, teus interesses, e a gente então faz a apresentação desse material. sou a Kathleen, eu trabalho aqui na Metamorfose, né? Também já fiz o curso de formação, né? Foi como eu conheci primeiro a Metamorfose, antes de começar a trabalhar aqui. Eu estou estudando letras na URGS, né? Já estou mais para o finalzinho do curso, sou do bacharelado, então meu interesse é com o texto, né? Revisão, edição e com a tradução também, né? Principalmente de literatura. Pessoal que já está acostumado com o canal deve estar se perguntando como assim o Marcelo está no fundo neutro e a Kathleen está no fundo que ele costuma usar. A gente Sim. inverteu hoje, como a Kathleen vai falar mais do que eu, pelo menos a gente vai tentar, né? Eu acabo roubando a palavra da pessoa, mas a Kathleen vai apresentar hoje, então ela está ali na Metamorfose com a estrutura melhor. Então vamos lá, Kathleen, vou colocar a apresentação que a gente preparou aqui, Sim. passo a passo da edição de um livro. Vamos lá direto para o primeiro passo, edição e preparação. Então, a edição é o passo que a gente vai botar a mão na massa mesmo, né? No livro, né? Na história como um todo. Junto, né? O autor, junto com o editor, vão fazer todas essas mudanças necessárias, vai mexer na história, ver se está tudo alinhado, questão de verossimilhança dos personagens, se a história, né, tá fazendo sentido. Então, é pensando na história mesmo, né? Depois a gente vai ver a revisão, que daí se atenta a outros aspectos, né? E junto com essa edição, a gente também tem a preparação do texto, que é meio que padronizar ele, né, para ir para a diagramação, né, que é uma outra etapa que a gente vai falar depois, e para revisão. Daí tem que cuidar na preparação, tipo questão de espaço duplos, questão também de termos, assim, se tu usou um termo no capítulo 1, se tu tá usando o mesmo, né, digamos, uma fantasia, né, que tem bastante terminologia, se as terminologias estão sendo usadas, né, da mesma forma durante toda a história. Então, aqui primeiro na edição, né, bem mão na massa mesmo, e daí a preparação é quando a história já está mais pronta e, né, cuidar mesmo para ela ficar bem estruturada e bem coesa também. Muito bem, e acho que vale a gente lembrar que a gente está pensando aqui numa pessoa que já terminou o seu arquivo de Word, Sim. ela Uhum. considera seu texto pronto e vai mandar então esse texto para edição em alguma editora ou de forma Uhum. independente. A partir do momento que ela terminou o seu arquivo, ela vai passar para um profissional que vai fazer essa edição do texto. E aqui, Kathleen, é legal comentar que, embora as editoras tenham esse nome de editoras, tem muita editora hoje aí que não está fazendo edição do livro, que Sim. simplesmente pega o arquivo de Word, imprime e às vezes nem lê. E diz que adorou, porque ela vai ganhar, na verdade, no volume, né, na quantidade de livro publicado. Então, a Sim. edição é uma etapa muito importante. Quando a editora de vocês não for fazer edição, não for fazer leitura crítica, é preciso contratar um leitor crítico, no mundo ideal, contratar um editor, um leitor crítico, para fazer esse trabalho, porque aqui é onde tem alguém que vai ajudar com a história em si, com personagens interessantes, um capítulo que está sobrando, até alguma frase, alguma parte do texto que pode comprometer, tornar o texto polêmico, enfim. Então é muito importante o trabalho da edição, e se vocês não estão sendo atendidos na editora, embora eu ache que é necessário, né? Eu acho esquisito que a Sim. editora se chame de editora sem fazer edição. Mas caso aconteça isso, é importante sim contratar um profissional para essa etapa aqui, que é diferente da revisão. A gente vai falar da revisão daqui a pouquinho. Sim, e também é uma questão de respeito com os leitores, né? Tu não vai simplesmente entregar qualquer coisa para os leitores, né? Até editoras, né, que a gente chama de grande porte, quando tem séries muito grandes, né, que aconteceu até recentemente, né, não vou citar o livro nem nada, mas já aconteceu, assim, de querer publicar logo, né, porque as pessoas estão esperando e depois os leitores vão ler e se decepcionam porque tem uma grande quantidade de erros e até a própria impressão também, né,
quando a editora acaba querendo, né, só pensando na venda, né, e não se preocupa com a qualidade do produto, né. Perfeito. Bom, aí vem a etapa então da revisão. O texto já foi mexido. Vale dizer que a edição ali, a leitura crítica, ela é feita, o autor recebe o arquivo de novo e o autor tem a palavra final de aceitar ou não as alterações, discutir isso com o editor. Às vezes o autor escreve uma boa parte do texto de novo e aí se vê necessário que haja uma revisão. Mesmo que às vezes, né, Ketri, a pessoa que faz a leitura crítica Sim. também aponte um erro ou outro, mas revisão é uma etapa separada, né? Sim, porque é muito importante, né, que a gente sempre fala de ter mais um olhar para o texto, né, porque normalmente são textos às vezes mais longos, de 100 páginas, daí fica, não tem como só uma pessoa trabalhar naquele texto, né. Então, né, o ideal é que tenha mais de uma pessoa trabalhando, mais de uma pessoa mexendo, revisando, porque muitas coisas às vezes acabam passando despercebidas, né. E aqui na revisão vão ser coisas mais pontuais, de gramática, ortografia, né? Então, e de preferência, né, que tenha mais de um revisor, né? Mas às vezes a gente sabe que não é possível, né? Dependendo das condições da editora, ou às vezes também porque também não é dada essa devida importância, né? Não, às vezes a pessoa pode ter condição, né? A editora, no caso, e acaba não fazendo, né? Mas é muito importante Mas mesmo. Na verdade, é muito difícil que um autor iniciante, uma editora de tamanho médio, porte, ela consiga ter dois revisores. A revisão Com ela é um certeza. trabalho relativamente alto, até se for extenso, mas eu acho importante que haja duas leituras por pessoas diferentes. Então, o Sim. ideal é que a pessoa que leu o texto na preparação, ali na leitura crítica, não seja a mesma pessoa que lê na revisão, para que Uhum. haja dois olhares e que, de repente, se inclusive pegue problemas diferentes. Outra coisa importante é o texto chegar no preparador já, chegar no editor bem acabado, relido, com cuidado. Tem gente que acha assim, ah, não, alguém vai revisar depois e escreve de qualquer jeito, não me preocupo com português. Gente, o próprio Não. Stephen King fala no livro dele, ninguém pode ser porco o suficiente para entregar um texto que não foi relido com calma, revisado com calma pelo autor. Então, quanto melhor for o autor em português, melhor chega o texto da editora, melhor é a edição e melhor fica o trabalho do revisor também. Agora, de fato, dois revisores num livro eu diria hoje que é exceção a dois editores, né? Sim, É o ideal, mas é exceção. Agora, duas pessoas diferentes lendo o livro, se sim. der, acho bastante importante. Sim, isso que tu falou também do próprio autor é muito importante, né? A gente já comentou isso também em outros textos, em outros materiais da metamorfose, que acho que acaba virando um papel do autor também, né? De ter esse cuidado com o seu próprio texto, né? De tu reler e também tu vai criando uma consciência também conforme tu vai escrevendo de uma certa revisão, né? Que o autor vai fazendo também, né? Justamente para não entregar o texto assim de qualquer jeito, né? O pessoal pergunta se deve pagar a revisora antes de mandar para a editora. No mundo ideal, não. No mundo Uhum. ideal, o autor tem capacidade suficiente de pegar grandes erros. O próprio corretor do Word ele é muito útil para erros de digitação, erros muito grosseiros. E depois, numa leitura da edição, ela vai apontar. A nossa editora, por exemplo, quando recebe uma proposta de livro, a gente também pede 10 primeiras páginas, 5 primeiras páginas. E nessa leitura do começo do texto, a gente já percebe se o texto requer uma revisão do autor ou não. A maioria não, a maioria tem um errinho ou outro, mas são erros que vão ser trabalhados ao longo do processo de edição. Uhum. Só que tem vezes que vem textos com tantos problemas de pontuação, tantos problemas de ortografia, sintaxe, que aí sim, aí acaba travando o texto. Mas no mundo ideal, vocês não deveriam contratar um revisor depois de que escreverem um texto, tá? No mundo ideal, vocês devem se aperfeiçoar para errar cada vez menos, para usar a língua da melhor forma possível e não ficar refém de um revisor. Eu acho ruim quando o autor é refém de um revisor em todas as etapas. Diagramação, Kathleen. Sim, a diagramação, né, depois que a gente passou pela edição, preparação, revisão, né, e o Marcelo comenta também que às vezes tem uma própria revisão, às vezes depois da diagramação, né, que é quando a Vamos contar gente o vai... bastidor para eles, Kathleen, que a Kathleen tinha planejado colocar a tela de revisão depois da tela de diagramação, Sim. porque algumas editoras, no mundo ideal, teria sim uma revisão da diagramação feita por uma outra pessoa. Mas aí eu digo, Kathleen, na prática, a gente não consegue ter um outro revisor depois da diagramação, então o próprio autor recebe o texto, e é muito importante que vocês cobrem isso da editora, que vocês consigam ter acesso ao boneco do livro.
de preferência impresso, no mínimo digital, para que vocês leiam de novo o texto todo diagramado, porque pode ter erro de hífen, pode ter erro de espaço, pode ter ficado descasado um trecho no outro. Às vezes vai colocar um capítulo ou um conto e falta o final do conto porque a página acabou e a diagramação não se deu conta. Então é muito importante sim essa revisão pós-diagramação. Mas vamos focar aqui na diagramação então. Fala aí, o que tu colocaste no item diagramação? Sim, aqui a diagramação, né, ocorre em softwares, programas, que é como o livro vai ser impresso, né? Que às vezes, tipo, é bom lembrar que o livro não vai ser impresso como ele está no Word, né? Ou no, enfim, no Google Docs, né? Com a folha de ofício A4, né? Ele vai ser menor. Então, por isso que às vezes tu tá escrevendo, depois tem que botar o formato certinho, que tu vai ver que até o número de páginas vai aumentar, né? Então, ali que o texto vai ficar, né, enquadradinho, que vai ter a questão da paginação, é bem o molde, né, de como o livro vai ser impresso. Isso, e sabe que alguns autores mandam o livro para nós já. Eles diminuíram a página de Word, então nesse aspecto, ok. Fizeram alguma margem. Não, o livro está diagramado já esse custo não preciso ter, é só mandar para a gráfica. Não, gente, diagramação em Word é uma coisa muito caseira, é uma coisa muito simplória. Existem programas próprios para diagramação de livros, e a boa notícia é que o programa mais conhecido, que é o Adobe InDesign, ele está naquele pacote da Adobe, que tem Photoshop, tem InDesign, tem outros programas também, e aí dá para comprar ele por uma assinatura mensal, que não é tão cara para quem vai trabalhar com isso. Então, existem Sim. softwares próprios de diagramação, não dá para fazer no... Dá, né, Kathleen? A pessoa É, monta lá no Word, fica parecendo um trabalho acadêmico, que é aquela coisa mais sim, simples. Um livro profissional, ele exatamente. requer uma diagramação profissional. E o programa para isso é o InDesign. Um dia ainda vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês algumas coisinhas de InDesign, mas o Sim, fato é a foto que ali já é do InDesign, né? Já para dando um spoiler de mais ou menos como é que fica, como é que vai ficar. a imagem, né? Isso. Aham. O InDesign é super E simples também, de usar. sim, e outra coisa também, né? Não é só a questão do texto, né? Porque às vezes tem ilustrações, tem imagens, e isso vai ter que ser organizado. Também você vai ter uma quebra no texto, daí vai ter uma imagem. E essas questões, assim, elas não são feitas no Word, né? Porque depois vai ficar tudo desconfigurado na hora da impressão. E eu tenho dito muito que as pessoas perguntam por que a gente hoje investe numa editora, se é tão fácil mandar o livro nessas editoras aí que imprimem sem custo nenhum, a própria Amazon faz impressão sob demanda nos Estados Unidos, logo vai fazer no Brasil. Um dos diferenciais principais de um livro cada vez mais vai ser o design, a diagramação. Por que essas editoras e gráficas fazem? Elas colocam num programa de inteligência artificial que faz uma diagramação automática, uma diagramação super padrão. É texto e tela, texto e tela. Então, ter um cuidado maior cada vez mais com o design vai ser um diferencial do livro impresso. O livro impresso cada vez mais é um objeto. A pessoa compra também como uma lembrança, como É recordação. uma questão estética também, né? Às vezes também a própria diagramação pode ser, não um cartão de visita, mas também uma parte da identidade visual da própria editora, eu acho, né? Acho que dá para pensar A assim gente fala da também. Dark Side, né? E do Sim, livro, tem livros que não funcionariam sem a diagramação. Eu mesmo agora estou fazendo um livro que um dos investimentos maiores do livro foram fotografias e a gente vai imprimir colorido. Por quê? Porque o livro ele vai chamar atenção como livro. Além do texto, né? Não dá para fazer isso, ter um texto ruim, claro. Mas a ideia é que, casado ao texto, o produto, o objeto também chame atenção. E isso sim. diferencia do digital. Um livro nesse formato não tem como fazer digital. Ele perde o tato, ele perde a cor estourando na página. O digital fica muito mais pobre nesse aspecto, o que valoriza o produto livro. Enfim, vamos lá para não filosofar muito aqui. ISBN, ficha catalográfica. Que diabo é ISBN, Kathleen? Explica para o pessoal aí. O ISBN é como se fosse o CPF, o RG do livro. E a ficha catalográfica, né, que é muito importante também para reconhecer o trabalho de quem trabalhou no livro, né, bem ali no inicinho, que vai estar todas as informações de quem revisou, de quem fez a edição, e esses são passos importantes, assim, né, para dar uma autenticidade para o livro, né. Se você quiser falar mais, Marcelo, tu que tem mais experiência com essa parte. Não, acho que só vale dizer que não dá para economizar nisso. Tem gente que acha bobagem, que acaba não fazendo. E aí, além de que o livro, por vezes, não pode participar de concursos, que tem concursos que exigem o ISBN para que se participe deles, eles, às vezes, uma biblioteca não consegue catalogar, acaba não entrando em bibliotecas, às vezes uma escola acaba não comprando o livro por causa disso. Então, não economizem nisso, é barato, tá? ISBN e ficha catalográfica juntos não dão R$ 100. Dá para fazer pela Câmara Brasileira do Livro, CBL. Joga no Google CBL, Câmara Brasileira do Livro, Serviços.
e eles fazem. Então, essa é uma etapa que não dá para pular, mesmo que vocês façam independente. A capa. A capa, né, ela pode ser feita antes até do processo, assim, de diagramação, enfim, ou até depois, né, depende se já querem, talvez, ir divulgando anteriormente, né, o processo, antes de finalizar o processo no próprio texto, ou posteriormente, né. Deve acontecer um briefing, né, enfim, com o editor, né, e com o autor também depende, né, pensando na história, né? Um briefing do que é. É como se fosse um documento, uma certa apresentação que vai definir o que vai ser a capa, né? Tem que pensar na história, na estética, então é uma série de coisas assim para chegar na ideia da capa final, né? Essa capa pode ser feita antes ou pode ser feita posteriormente ao trabalho no texto. Perfeito. E acho que a capa é muito importante, né? A gente já trabalhou de todas as formas, Kathleen. Gente que trouxe a capa quase pronta no começo do processo, gente que deixa para fazer a capa no final de tudo, para esperar como é que vai ser a diagramação, se tem alguma ideia. O que eu acho importante sobre capa é vocês não pensarem no livro com o desenho da tia, o desenho da filha, o desenho do filho. Acho que vale fazer uma capa profissional. Às vezes, tem parentes que desenham super bem, mas às vezes o texto é super bom, profissional, e aí a pessoa inventa uma capa super amadora que atrapalha o livro. Então, E a lidem. capa chama atenção, né? Às vezes a gente fala não julga o livro pela capa, mas a gente acaba julgando, né? Exato. Às vezes a gente, tipo, tu entra lá na livraria, daí tem capas lindas, e daí tu fica, nossa, que capa linda. Daí tu vai pela estética do livro, né? Às vezes tu nem conhece, mas vai pela estética. E é bom também, né? Ter uma coisa visualmente bonita, assim, até também, às vezes, o pessoal, sei lá, coleciona, enfim, né? Livros, Tem uma enfim, é frase bonito. que é meio antipática que diz assim: a capa não pode ser feia, porque se a capa é feia, a pessoa não vai nem se aproximar do livro. A capa Sim, ser linda, a capa ser bonita tem um grau de subjetividade, mas tem sim, capas que são feias, e aí elas atrapalham o livro. Então, não deixem a capa de vocês ficar feias. Né? sim. Bom, e da capa a gente daí já tem a capa, já tem diagramação, já tem impressão, já está bem revisado, editado, vai para a impressão. Sim, e antes da impressão, assim, em massa, né? Entre aspas, em grande escala, a gente recebe o que a gente chama de boneco, né? Que é tipo uma primeira impressão do livro. Daí a gente vai verificar como é que tá a diagramação, se não deu nenhum erro, até questões de cores também, né? Porque às vezes a gente vê no computador de uma forma e depois na impressão sai de outra forma, né? A gente vai revisar, enfim, fazer anotações, se tiver algum problema de diagramação, enfim. Acontece isso no boneco e daí depois, né, tem a impressão em questão de demanda mesmo. É muito importante a etapa da impressão. A impressão ela vai permitir que a etapa do boneco, o boneco vai permitir que a gente olhe antes se a foto tem uma resolução boa, se a fonte não ficou muito pequena. Claro que tem coisas que mudar depois é um problema, né? Se a fonte do livro inteiro ficou pequena, vai começar o trabalho de novo, volta 3 casas para trás. Uma foto com resolução ruim é fácil de arrumar. Uma imagem que queira trocar porque não ficou bem em preto e branco ou porque não ficou bem da forma como foi colocada. Então, detalhes assim dá para arrumar depois da impressão. Mas eu acho muito importante ver o boneco. A gente já pescou erros bem grandes vendo o boneco impresso, mas não é sempre que o autor tem esse boneco impresso. Então, confiram se vocês vão ter na gráfica, na editora, quando for fazer o livro. E aí, Catherine, tu ainda teria outras etapas que tu acabaste colocando elas numa espécie de outras etapas aqui, né? Então, fala Isso, um pouquinho sobre elas, eu também posso falar um pouquinho de cada uma. eu acho que eu começo falando pela tradução, ou tu quer falar das outras duas primeiro? A Catherine tinha colocado a tradução em segundo lugar, gente, dessa apresentação aqui. Ela É gosta porque de eu tô tradução. puxando o peixe pro meu lado, Marcelo, tu sabe? Viu só? A tua faculdade é de tradução, né, Kathleen? É de tradução, aham. É claro, gente, que quando a gente está fazendo um livro, porque a gente tem que pensar nos processos de escrita de uma editora grande e de uma editora de autores iniciantes, que é onde a maioria do nosso público acaba acessando. Nós estamos até Sim, preparando, né, Kathleen, um outro texto pensando em grandes editoras. E muda sim. alguma coisa. Então, por exemplo, se uma editora grande compra os direitos de um livro, ela vai fazer a tradução até mesmo antes de fazer a revisão. Mas o nosso caso, não. O nosso caso, o livro vai ser impresso e ele pode vir a despertar interesse de alguém para ser traduzido, para ser vendido ou na Amazon lá fora em inglês, ou por uma editora em outro país, por que não, também traduzido. E aí a tradução é uma etapa importante. Tem alguma dica, Kathleen, que tu daria em questão de tradução? Em que sentido? Alguma dica para a pessoa ter cuidado se ela vai fazer tradução, não traduzir no Google Docs, contratar o revisor da língua Ah, tá. nativa? Sim, normalmente, assim, quem encomenda a tradução é o editor, né? Mas, e eu acho que é mais
eu vou falar mais para a questão de quem lê, assim mesmo também, que às vezes acontecem muitas reclamações, né, sobre as traduções. Óbvio que às vezes tem fundamento, às vezes não, mas realmente é um processo que é muito difícil, assim, sabe? Porque tu tá saindo de um texto de partida de uma língua para outra, são muitas nuances. Essa questão de fidelidade, assim, não é bem assim que funciona. Então, e é um trabalho que demanda muito, sabe? Que demanda, às vezes, meses, dependendo do livro. É por isso que também os livros acabam não saindo de uma hora para outra, sabe? Então, acho que é isso, assim, de se pensar, né? Porque as línguas, elas trazem mundos completamente diferentes também. Então, a gente sempre busca aquela questão do sentido, né? Mas não é sempre, na verdade, na maioria das vezes, não vai ser exatamente como estava no original, né? No texto de partida, mas não necessariamente isso é uma coisa ruim, né? Porque a tradução, ela também é uma forma, assim, que a gente fala, às vezes, no curso, de cocriação também, uma escrita também criativa, né? Porque tu tem muitas soluções que tu precisa tomar, muitas decisões, e também pode usar da criatividade para solucionar problemas que a confrontação, né, de uma língua com a outra acabam surgindo. Então, acho que essa é o que eu tenho para falar, assim, em relação a A isso. tradução é um mundo à parte, né? Mas a Sim. dica que eu dou sobre tradução é que, mesmo que vocês sejam muito bons em algum idioma, que vocês se sintam seguros quando viajam, são super bons em inglês, espanhol, o ideal é que a revisão da tradução de vocês, quando a pessoa mesmo traduz seu texto, seja feito por algum nativo. Porque tem algumas manhas da escrita, tem algumas manhas, ainda mais texto literário, que a pessoa não consegue absorver sem estar vivendo dentro do país, sem conhecer a língua em loco. Então, a minha sugestão é que vocês consigam um revisor nativo, mesmo que vocês façam tradução do próprio texto, o que é super legítimo e super saudável também. Distribuição e divulgação, eu acho que a gente pode. Divulgação a gente não vai agora abordar, a gente colocou na tela porque não podia faltar a divulgação, por dois motivos. Primeiro, porque é um assunto que a gente fala reiteradamente aqui no canal, então tem vários outros vídeos sobre divulgação. Depois desse vídeo, eu posso colocar como vídeo recomendado uma das nossas lives sobre Instagram, sobre divulgação. E segundo, porque divulgação não é que tenha um momento de fazer divulgação, a divulgação se faz o tempo inteiro. Então, a pessoa que quer ser escritora, quer publicar um livro, hoje tem que começar a pensar em como divulgar, como se comunicar com o seu público. Aí é um tema bastante específico. No Formação de Escritores, nosso curso aqui, que a divulgação está aqui em cima, a gente também fala bastante sobre divulgação de livros e de autores. E sobre distribuição, Kathleen, o que tu escrevesse lá no texto para a gente poder comentar? Acho que no texto, acho que era mais com uma das etapas finais, assim, eu não cheguei a entrar em muito, eu foquei mais na parte do texto mesmo, mas se tu puder, tu que tem mais conhecimento, né, puder nos falar, porque eu sei que tem a A questão das livrarias também. A distribuição gera muita ansiedade nos autores. As pessoas às vezes acham que, ai meu Deus, meu livro não vendeu porque foi mal distribuído, não tinha na livraria da cidade, não tinha na vitrine do shopping. Gente, eu vou dar uma notícia para vocês, não vai ter mesmo, tá? Ainda mais se for livro de autor iniciante, que o custo de produção do livro acaba sendo alto, a livraria fica com 50% do preço de capa, é inviável. Eu não vou nem dar detalhes agora aqui para não me incomodar. Mas enfim, então a distribuição em livraria física, ela é um desafio mesmo. Agora existe hoje, graças a Deus, a distribuição digital. Então, o que é muito importante? Que vocês tenham um jeito fácil do livro ser encontrado pela internet e uma solução boa para enviar o livro pela internet. Um jeito fácil de encontrar, de cobrar e de enviar. Pode ser usar a própria Amazon, pode ser usar o Mercado Livre da vida, pode ser usar o site pessoal, pode ser usar o site da editora, pode ser uma resposta rápida de WhatsApp, não importa. Mas é importante que a pessoa, quando bote no Google o nome do livro de vocês, encontre o livro de vocês, que se ela quiser comprar, ela tenha facilidade para comprar em um clique, em uma mensagem, num texto, e que vocês tenham um sistema de envio, que aí, claro, a minha dica são os correios registro módico, tá? Quem não sabe o que é registro módico, depois a gente pode até gravar um vídeo sobre isso. Coloca nos comentários ali que querem um vídeo sobre isso, que a gente grava. Aliás, coloquem nos comentários sobre qual desses milhares de temas que tratamos aqui gostaria de um vídeo mais específico que a gente pode gravar também ao longo do ano aí. Faltou a tela do resumo, né, Catherine? Acho que vale botar. Isso. Ali ficou um pouco com impressão ali para baixo. Não é desvalorizar a impressão, tá? Foi só uma questão de impressão dos vídeos. Daí tem as etapas, né? E dependendo também algumas, eu não coloquei flechinhas justamente porque às vezes uma pode acontecer antes da outra, né? Que nem a gente falou da capa, mas é isso, né? A edição é preparação, né? Da revisão, diagramação, o ISBN, a capa e a impressão.
Eu acho que vale falar aqui da ilustração, que algumas pessoas devem estar se perguntando. E a ilustração, sim. e a ilustração. A gente, na nossa editora, trabalha da seguinte forma: quando o autor nos procura, a gente já pede o texto pronto, se ele quer um texto ilustrado, com as ilustrações. Se ele precisa que a gente ajude a contratar ilustrador, a gente primeiro faz a etapa da ilustração e depois, então, começa a etapa da edição do livro. Por isso que a ilustração, na nossa cabeça, acaba estando antes desse processo todo aqui. Claro que outras editoras, o livro infantil, por exemplo, elas por vezes recebem o texto e aí antes de começar, ou talvez primeiro a revisão do texto, né? Mas depois da edição ali, da revisão, ela vai para a etapa da ilustração, que depois vem a diagramação. Muitas vezes, inclusive, o ilustrador também diagrama. Livro infantil é bem comum isso acontecer, é uma forma de trabalhar. Outra coisa bacana de falar nesse resumo é sobre e-books. Porque o pessoal está se perguntando, isso aí é só para livro impresso, e-book não precisa nada disso. No mundo ideal, o e-book precisa sim de edição, preparação, o e-book precisa sim de revisão, o e-book precisa de diagramação, é mais fácil de fazer, tem programas da própria Amazon que faz, mas o ideal é a pessoa fazer com calma, não ficar aquele e-book todo desconjuntado. A capa também tem softwares que fazem meio automático, mas quanto melhor a pessoa fizer uma capa mais autoral, vai ser melhor para o e-book. E o ISBN também, o e-book precisa, mas aí a Amazon gera o número de ISBN. Ou seja, como eu sempre digo, né, nas aulas, Kathleen, fazer e-book é mais barato do que fazer o livro impresso, porque não tem gasto de impressão e dá para economizar um pouco na edição, mas não é custo zero, gente. Não é escrever um e-book de madrugada e colocar na Amazon no dia seguinte. Isso não é muito profissional, não é muito sério e vai mais atrapalhar do que ajudar vocês. É isso? É isso. Muito bem. Então, Acho se que tiver o próximo, obrigada. alguma dúvida, vocês nos escrevam, coloquem nos comentários. Deixa eu colocar grandinho aqui, né? Para acabar o vídeo, vai ficar mais bonito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês coloquem nos comentários, a gente responde pessoalmente. Às vezes a resposta é mais comprida, ao invés de responder, eu aviso que vou gravar um vídeo, a gente grava um vídeo sobre aquele tema, e assim o canal vai indo, quase 300 vídeos, live quase toda quinta às 18 horas. Então, sigam nos acompanhando aí, e claro, divulguem e compartilhem para pessoas que gostam de ler, gostam de escrever, gostam de literatura. Obrigado, Kathleen. Até o próximo vídeo. Eu agradeço. Até, pessoal. Gente, até o próximo.